Graça e paz, boa tarde a todos. Vamos dar início ao estudo de hoje da carta aos Tessalonicenses. Paulo escreveu 2 cartas a esses irmãos nesta cidade, a igreja, que estava nessa cidade, e nós vamos estudar hoje a primeira dessas cartas, que tem uma importância muito grande, especialmente no que diz respeito à doutrina da segunda vinda de Jesus, né? Então, nós vamos estudar esta carta dessa perspectiva também. E vamos ler, então, o texto de 1 Tessalonicenses 1 até 10. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Vamos fazer essa leitura agora. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação de vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando a tua palavra mais uma vez. E reconhecemos que esta palavra é viva e verdadeira, que é inspirada pelo teu Santo Espírito, e nós queremos aprender dela e ter a nossa vida corrigida por ela e sermos instrumentos de pregação, de proclamação desta palavra. Ajuda-nos a viver de modo que glorifique o teu nome, de modo que as pessoas ouçam a respeito da nossa vida, da nossa fé e se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pedindo a tua direção para todos nós, para os nossos familiares, para tudo aquilo que nós
pensamos e queremos fazer para a glória do Teu nome, que o Senhor esteja nos dirigindo, nos orientando, nos dando a graça de contarmos sempre com a direção, o domínio completo e a força de realização do Teu Santo Espírito. Nós oramos agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esta carta aos Tessalonicenses é a primeira carta que Paulo escreve àquela igreja, e aquela igreja foi fundada por Paulo, Timóteo e Silas. Silas foi ou Silvano, né? São a mesma pessoa. Silas é o nome, Silvano é o nome grego de Silas. Então, quando encontrarmos a palavra Silvano, ela é representativa do mesmo Silas, que foi o companheiro de Paulo, que substituiu a Barnabé. Nós sabemos que Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, mas depois eles tiveram uma desavença. E por causa dessa desavença, Paulo seguiu com Silas, escolheu Silas para ocupar o lugar de Barnabé, enquanto Barnabé e João Marcos seguiam para outro rumo, né? Iam para a ilha de Creta, onde eles ali pregaram o evangelho. Mas Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez nesta cidade perseguidos. Eles chegaram em Filipos. Os irmãos que leem o livro de Atos já devem ter lido essa história. Paulo, Silas e Timóteo chegam em Filipos, e ali em Filipos eles pregam o evangelho e evangelizam Lídia, né, uma vendedora de púrpura, e tem uma situação difícil, porque enquanto eles anunciavam o evangelho nas ruas, uma moça endemoniada seguia atrás deles, falando que aqueles homens eram servos do Deus vivo. Isso durou algumas semanas, até que Paulo se levantou e, contra aquela moça, contra aquele espírito, né, ordenando que ele deixasse aquela moça. E ela era uma adivinha, né? Ela tinha um espírito de adivinhação e ela dava muito lucro aos seus donos, já que ela era uma escrava. Então, Paulo e Silas foram presos por causa dessas ações, que foram acusados de tumultuar a cidade, e foram presos, né, encarcerados. E aí todo mundo já conhece também a história de Paulo e Silas presos, cantando altas horas da noite, quando ocorreu um terremoto e todas as cadeias da prisão foram abertas e os presos ficaram livres, mas nenhum deles fugiu, porque Deus interferiu poderosamente ali naquela ação, né? Então, o carcereiro, com a ideia de que os presos fugiriam, ele tentou suicídio, mas Paulo o impediu, dizendo a ele que estavam todos ali. Estavam todos ali, então ele ficou atônito com aquela situação e perguntou o que é necessário que eu faça para ser salvo. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? Então, eles foram dali de Filipos, eles foram mandados embora, foram expulsos da cidade. E então Filipos foi a primeira cidade europeia a ser
atingida pelo Evangelho. E eles então saíram dali. E a próxima cidade onde eles chegaram foi a cidade de Tessalônica. Então, Tessalônica foi o segundo lugar em que o Evangelho foi pregado na Europa, né? O primeiro foi Filipos e depois Tessalônica. E a pregação do Evangelho esvaziou ali em Tessalônica, esvaziou a sinagoga. Paulo permaneceu ali, segundo o livro de Atos, 3 sábados, disputando na sinagoga com os judeus. Parece que ele ficou ali três fins de semana, né? Ensinando na sinagoga. E a sinagoga esvaziou. Muitos judeus se converteram, creram no Evangelho, e isso gerou uma confusão muito grande, porque os judeus líderes da sinagoga se levantaram contra Paulo e contra um homem que hospedava Paulo, que é chamado de Jason. E então, o Jason abrigou, né, Paulo e Silas, e ele foi acusado de ser traidor de César, que ele estava abrigando gente que estava fazendo confusão na cidade e que estava pregando sobre um outro Senhor, já que o Evangelho de Paulo anunciava Jesus Cristo como Senhor. Então, havia uma contradição. Jesus Cristo é o Senhor ou César é o Senhor? De modo que eles foram, Paulo e Silas e Timóteo, tiveram que sair dali às pressas, porque se levantou uma grande multidão para persegui-los, né? E eles foram parar em Atenas, primeiro passando por Bereia, e foram parar em Atenas. De Atenas, passados alguns meses ou semanas, nós não temos certeza absoluta, porque a Bíblia não diz nada sobre isso, Paulo mandou Timóteo voltar a Tessalônica para confirmar aqueles irmãos que tinham crido e para confirmar o evangelho na vida daqueles irmãos. E Timóteo voltou ali. Então, Paulo escreve mais tarde essa carta, confirmando a fé desses irmãos e elogiando a igreja de Tessalônica pelas coisas boas que ele ficou sabendo, noticiadas por Timóteo. Então, nós encontramos aí Timóteo voltando a Tessalônica e animando os crentes, depois de trazer um relatório das condições da igreja, que alegrou muito a Paulo. Paulo ficou muito contente com esse relatório que Timóteo deu. E Timóteo reuniu-se, então, com Paulo em Corinto, mais tarde, né? Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, e Timóteo, mais tarde, saiu de Tessalônica e foi a Corinto, e lá em Corinto eles se encontraram. E ali Paulo, com as notícias que Timóteo tinha trazido, escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses com um intervalo relativamente curto entre as 2 cartas. Relativamente curto esse intervalo, porque as cartas foram escritas ambas de Corinto, no período que Paulo passou em Corinto. E Paulo ficou em Corinto 1 ano e meio.
né? Foi nesse intervalo que as cartas aos Tessalonicenses foram escritas. Não necessariamente com o intervalo de 1 ano e meio entre as duas cartas, mas neste período de 1 ano e meio que Paulo ficou em Corinto. Alguns pensam que Paulo permaneceu menos de um mês em Tessalônica, mas para ter feito a obra que foi realizada ali, possivelmente ele deve ter ficado um pouco mais de tempo ali em Tessalônica. Ele deve ter tido um ministério mais extenso ali fora da sinagoga, né, fora da comunidade judaica. Tanto é que a igreja de Tessalônica é uma igreja composta principalmente de incrédulos, de ímpios, de pessoas que se converteram do paganismo. É uma igreja predominantemente gentia. E isso demonstra que verdadeiramente Paulo pode ter passado um tempo maior ali em Tessalônica. Nós não temos certeza absoluta disso, mas é uma possibilidade bem plausível, né? A comunidade judaica, que a igreja que existia ali e que pertencia à igreja, não era tão grande, mas a igreja era composta predominantemente de gentios. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja o caso, Paulo se preocupou com a sua saída rápida de lá, sob a pressão da perseguição, né? Ele ficou preocupado em ter saído e deixado a igreja sem uma liderança experiente. Foi por isso que ele mandou Timóteo voltar lá para preparar uma liderança experiente. Paulo sempre se preocupava com a liderança que ele tinha que deixar nos lugares por onde ele passou. E ele sempre preparava líderes, né? Preparava líderes para deixar nos lugares por onde ele passou, que eram pastores formados aos pés de Paulo, né? E orientados para dirigirem as congregações que eles frequentavam e que tinham sido fundadas pelo apóstolo. Esta é uma, uma situação em que nós vimos que o relatório de Timóteo deu a Paulo razões, muitas razões, para louvar ao Senhor. Paulo ficou muito contente com as notícias da igreja, vendo que a igreja permaneceu saudável, saudável. A igreja permaneceu saudável, cheia de saúde espiritual. E isso deixou contente. Assim, o relatório de Timóteo foi um relatório positivo. Essa é uma carta que foi escrita, então, por um pastor aliviado. Ele ficou aliviado diante do crescimento do rebanho de Tessalônica, né? Paulo ficou aliviado e agradecido pelo crescimento desta igreja. Além de expressar sua gratidão, Paulo escreve expressando gratidão, Paulo também defendeu a si mesmo de uma campanha difamatória que eles estavam fazendo contra ele, né? Alguns judeus estavam deturpando a palavra dele e dizendo que ele só pregava por fins lucrativos, que ele estava pregando
porque ele visava apenas dinheiro. Ainda mais Paulo, né? É uma acusação falsa, claro, porque Paulo nunca recebeu salário da maioria das igrejas, né? Ele foi abençoado financeiramente pela igreja de Filipos e algumas outras igrejas deram alguma contribuição, mas nada regular, né? Nada constante. Então, Paulo foi acusado falsamente de estar sendo explorador do evangelho, né? E ele estimulou os convertidos, os crentes, a não apenas ficarem firmes diante da perseguição, porque começou a haver perseguição na cidade de Tessalônica. Era uma cidade portuária, mas era uma cidade importante, uma colônia romana. Então, ali parece ter começado uma forte perseguição contra os crentes, contra o evangelho. E, embora tenha ocorrido essa forte perseguição, Paulo também orienta os crentes a resistirem à pressão. Havia uma pressão externa, que era a perseguição, e havia uma pressão interna, que era o desejo, às vezes, de voltar às práticas da idolatria, às práticas comuns do paganismo. Paulo, então, os orienta dizendo que eles não fizessem isso, que eles não se permitissem mudar de conduta, que eles fossem fiéis ao Senhor e permanecessem de acordo com o evangelho que ele ensinou. E respondeu também, nesta carta, algumas perguntas sobre a situação dos crentes que morrem antes da vinda de Cristo, né? Que era uma dúvida dos tessalonicenses. Que iria acontecer com os crentes que morressem antes da segunda vinda de Cristo. E, finalmente, também, ele, nesta carta, discute alguns problemas de sua vida eclesiástica. Paulo discute alguns problemas seus, né? E seus no sentido dos tessalonicenses. Alguns problemas seus dos tessalonicenses que Paulo aborda no final da carta, mostrando que o evangelho tem resposta para todos os problemas. Deste modo, então, esta carta tem essa perspectiva, ela nos ajuda a entender isso. Mas este primeiro capítulo é um capítulo em que nós vemos uma autoria tríplice, né? Paulo sempre coloca os seus auxiliares como ajudantes também na hora de escrever cartas, né? Paulo, Silvano e Timóteo, ou Paulo, Silas e Timóteo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja está firmada, né, em Deus, Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala que esta igreja está em Deus Pai, porque a maioria dos tessalonicenses veio do paganismo. E no paganismo tinha muitos deuses. Ele precisava, então, identificar aquela igreja como uma igreja que veio de Deus, pela vontade de Deus, pela escolha de Deus, pela eleição de Deus.
e no poder, na autoridade e na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala isso. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Essa é a saudação básica de Paulo em quase todas as epístolas que ele escreve. E aí ele vai dizer da sua alegria. Paulo vai elogiar os Tessalonicenses, mostrando a sua alegria como aquele que plantou a igreja ali. Que alegria plantar uma igreja que frutifica. Então ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo orava sistematicamente pelos seus convertidos, né? Pelas suas igrejas. Eles tinham um tempo longo de oração. Nós sabemos disso pelas cartas, que Paulo tinha um período, tinha períodos longos de oração, em que ele colocava cada igreja por onde ele passou e onde ele deixou igrejas plantadas diante do Senhor. E ele passou por muitas cidades, né? Tinha muitos amigos, e ele pregava o evangelho sistematicamente em todos os lugares. Então ele orava com intensidade para dar graças a Deus pela vida e pelo crescimento espiritual dos Tessalonicenses. Então ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, e mencionando-vos em nossas orações, dizendo, a impressão que passa desse termo aqui é que ele orava nominalmente. Aqueles que ele lembrava, ele orava nominalmente, ele falava o nome daqueles crentes, né? Ou pelo menos da maioria daqueles crentes, da liderança da igreja, ele orava por aqueles crentes. E sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Olha que coisa impressionante, né? Uma fé plantada, um evangelho pregado por período relativamente curto e gerou uma fé operosa, gerou uma fé genuinamente capaz de produzir transformação. Isso é o que nós precisamos entender em relação à fé salvadora. A fé salvadora é diferente desta fé, sentimento intelectual, que muita gente diz: eu tenho muita fé. Não, a fé salvadora tem uma característica: ela é depositada em Cristo Jesus e ela é operosa, ela produz frutificação. E a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Olha, coisas consequentes. Se existe uma fé operosa, existe amor verdadeiro. Não é? A operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, isto é, a capacidade de se auto-entregar para realizar obras de salvação, a operosidade da vossa fé e a abnegação do vosso amor, capaz de negar-se a si mesmo ou de renunciar a si mesmo para dar lugar às ações de amor pelos próximos. E da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Eu gosto desse versículo porque eu creio da seguinte maneira: não há cristianismo sem esperança da segunda vinda de Cristo. Não há. Nenhuma pessoa que se diz cristã de fato pode deixar de crer
na segunda vinda de Jesus. Essa é a expectativa fundamental, a esperança central do Evangelho. Não só perdão de pecados, não só garantia de salvação, mas a certeza da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, Paulo diz assim, é, da firmeza da vossa esperança. A esperança deles era uma certeza, não era só uma esperança, era uma certeza, uma convicção clara de que em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na segunda vinda desse Senhor Jesus Cristo. A esperança de que ele vai voltar aqui, né? Estará aqui pela segunda vez. E Paulo continua reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Tudo é motivado por essa eleição. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem chamou, foi Deus quem justificou, foi Deus quem redimiu, foi Deus quem selou, foi Deus quem deu o penhor, foi Deus quem deu a esperança da segunda vinda. Então a gente entende claramente que Paulo está feliz porque estes irmãos captaram a plenitude do Evangelho, captaram todas as verdades relativas ao Evangelho. E a firmeza da esperança que vocês têm, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Quer dizer o quê? Se ninguém... Tudo isso aconteceu aos Tessalonicenses porque eles foram eleitos de Deus. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Reconhecendo, então, a firmeza da vossa eleição, né? E aí Paulo vai justificar, no versículo 5. Porque o nosso evangelho, Paulo gosta de falar isso, né? O nosso evangelho, porque é um evangelho genuíno. Já havia outros evangelhos sendo pregados naquelas regiões. Na Galácia, onde Paulo esteve primeiro, muito antes de Tessalônica, já havia na Galácia gente pregando outro evangelho. Então, Paulo gosta de confirmar isso, dizendo, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Eu não vim aqui para ser um discursador, né? Não vim aqui para ser um paurador, um papagaio. Não, eu vim aqui para demonstrar poder, sobretudo em poder, no Espírito Santo. Paulo, então, falou ali e fez sinais ali naquela região, e isso garantiu aos Tessalonicenses a ação, a presença da ação do Espírito Santo. E Paulo, então, fala que ele esteve lá em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, ele está dizendo, vocês sabem, vocês viram, vocês tiveram contato comigo, sabem que eu estive aí pregando no poder do Espírito Santo. Eu estive aí fazendo coisas no poder do Espírito Santo. Eu estive aí como instrumento do Espírito Santo. Eu não fui aí para falar em meu nome, para defender o meu lado, para ganhar dinheiro, como eles estão falando. Eu fui aí para pregar um evangelho genuíno, que é o poder transformador de Deus, né? Então, ele afirma que tem plena convicção, ele pregou no Espírito Santo, assim como os Tessalonicenses sabiam
que era o comportamento dele entre eles e por amor deles. Então, ele invoca o testemunho dos próprios tessalonicenses a respeito do seu comportamento. Se há alguém falando mal, então deixa eu pegar o testemunho dessa igreja, onde eu estive e que eu fundei, e vamos ver o que eles falam de mim. Eles podem falar de mim porque eu estive com eles muito tempo, né? Outros vão falar, mas vão falar aquilo que é mentira. Vão difamar, porque eles têm interesse em difamar. Mas eu estive lá, e o meu procedimento entre os tessalonicenses é conhecido da igreja de Tessalônica. Com efeito, o texto, né, continua, efetivamente, né, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. O evangelho transformou a vida dos tessalonicenses, né? Do paganismo, da idolatria, da vida corrupta, depravada, né, numa cidade portuária, e como Tessalônica, houve conversão genuína, e os convertidos se tornaram imitadores de Paulo e imitadores do Senhor. Senhor aqui é uma referência a Jesus Cristo. Paulo sempre, quando usa a palavra Senhor, está falando de Jesus. Ele sempre está falando do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dele, né? Ele se coloca na posição de escravo, aquele que não tem outra vontade a não ser glorificar e obedecer o nome do Senhor, a vontade do Senhor. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. É o testemunho que ele está dando dos tessalonicenses, né? Ele está dizendo, olha, vocês se tornaram imitadores meus e do Senhor, e vocês receberam a palavra em meio de muita tribulação, mas mesmo nesta situação, em meio à tribulação, vocês receberam a palavra com alegria no Espírito Santo. Ou seja, a palavra realmente produziu em vocês um fruto que é alegria, né? Um fruto do Espírito, né? Amor, alegria, o gozo, né? Então, o Espírito Santo produziu alegria na vida dos tessalonicenses por meio do Evangelho. E eu fico pensando, será que nós manifestamos alegria verdadeira sendo crentes em Jesus Cristo? Será que o Evangelho tem feito no nosso coração transformações que nos dão alegria, alegria de sermos conhecedores e praticantes desse Evangelho? É necessário que a gente analise bem isso, porque o Evangelho não é uma série de negativas, né? Não fazer isso, não fazer aquilo outro, proibido isso, proibido aquilo. Isso é um tipo de evangelho que é cheio de amputações, né? Cheio de cortes, cheio de limitações que não conduzem a nada. Não faz isso, não faz aquilo, né? Mas o evangelho deve produzir, pelo contrário, alegria. Alegria de podermos agir de acordo com a vontade de Deus, fazer aquilo que é agradável a Deus, agirmos de maneira positiva. O Evangelho deve ser visto como uma transformação positiva no nosso meio. Não uma série de proibições, mas uma série de oportunidades para
fazermos aquilo que Deus se agrada e que também nós temos alegria em fazer. E aí Paulo diz que eles receberam, mesmo com muita tribulação, receberam o evangelho com alegria, de tal maneira que eles se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Macedônia é o norte da Grécia, Acaia é o sul da Grécia. Então, Paulo está falando aqui da Grécia inteira, né? Macedônia e Acaia. De sorte que vos tornastes modelo. Agora, eles podiam ser imitados. Que coisa maravilhosa, né? Eles podiam agora ser imitados. Como os Tessalonicenses imitaram a Paulo e ao Senhor, agora outros crentes, outras pessoas podiam se basear no testemunho dos Tessalonicenses. Podiam se orientar pelo testemunho dos Tessalonicenses. O poder do evangelho foi tal na vida dos Tessalonicenses que eles se tornaram modelo para crentes da Macedônia e da Acaia, porque repercutiu de tal modo a palavra do Senhor entre eles, que não só na Macedônia e na Acaia, ou seja, não só na Grécia, mas por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus. Que testemunho, hein? Que testemunho espetacular. A fé deles foi tão genuína que não só na Acaia e na Macedônia, ou seja, naquelas regiões próximas ali no sul da Grécia e no norte da Grécia, que são regiões grandes, mas em todos os lugares se falava e se mencionava com alegria a, a fé, o comportamento mudado, transformado dos tessalonicenses. De modo que, por toda parte, se divulgou a fé dos crentes de Tessalônica, a tal ponto, olha só, a tal ponto que não temos mais necessidade de acrescentar coisa alguma. O apóstolo Paulo disse: onde vocês estão e na região onde vocês moram, não é necessário mais pregar em lugar nenhum, porque todo mundo já ouviu falar da fé de vocês. Pois eles mesmos, as pessoas mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ou seja, eles reconheceram que a transformação que ocorreu na vida dos tessalonicenses foi uma transformação produzida pela pregação do evangelho que o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo e Silas, pregaram ali naquela região. Então, eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que houve uma repercussão muito grande do nosso ingresso no meio de vocês. Como foi bom Deus ter me colocado aqui em Tessalônica, aí, né, em Tessalônica, que ele está em Corinto, e deixando os ídolos, vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Vocês abandonaram completamente a idolatria, deixaram tudo de lado para servir ao Deus vivo. Olha, esse servir aqui é uma palavra grega que é utilizada para o serviço de escravo. Então,
os tessalonicenses passaram a encarnar a atitude de escravos de Deus. Aquilo que Paulo sempre falava de si mesmo, né? Paulo, escravo de Jesus Cristo, os tessalonicenses tiveram a mesma ideia. Eles se permitiram ser escravos do Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Que exemplo, que igreja, né? É a igreja dos Tessalonicenses. E, além de servir a Deus, aguardar e ter uma expectativa santa, uma esperança certeza dos céus, aguardar dos céus o seu filho, a esperança bendita da não só da ressurreição, mas da segunda vinda, aquilo que nós falamos no início. E para aguardar dos céus o seu filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa expressão, que nos livra da ira vindoura, é uma expressão que demonstra que nós já recebemos a ira que deveria cair sobre os crentes, caiu sobre Jesus. Ele nos livrou da ira vindoura. Então, todo o juízo que ainda vai cair sobre o mundo é um juízo que não cai sobre os crentes, porque nós somos livres da ira vindoura. O que é a ira vindoura? A ira vindoura é a manifestação judicial de Deus sobre a humanidade sem Cristo. Manifestação judicial de Deus sobre a humanidade sem Cristo. Então, isso significa que para os crentes em Cristo, desde os Tessalonicenses até nós hoje, nós não entramos em condenação, mas passamos da morte para a vida. Portanto, não haverá nenhuma tribulação no sentido de ira de Deus, né, que é a chamada de grande tribulação, no sentido de cair sobre nós, sobre a igreja, manifestação da ira de Deus. Isso não vai ocorrer. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si a ira de Deus que pesava sobre os pecadores convertidos. Então, todos os pecadores convertidos estarão livres, estão livres da manifestação da ira vindoura. A ira vindoura é certa, mas ela não cairá sobre a igreja do Senhor. É por isso que este e muitos outros textos a gente analisa e vê que realmente nós, a igreja, não vai passar pela tribulação. Mas, então, nós chegamos ao final do capítulo 1 e realmente nós estamos vendo que houve uma completa mudança, uma transformação real na vida dos tessalonicenses. Judeus e gentios compondo a igreja do Senhor em Tessalônica. E ela, uma igreja que foi exemplo no início do cristianismo para outras igrejas e que deu muita alegria para o apóstolo Paulo. Paulo, então, está reconhecendo com alegria que verdadeiramente o evangelho frutificou na vida destes irmãos. E ele fica feliz, então escreve esta carta, uma carta que também exorta os irmãos, que esclarece os irmãos, que orienta no sentido de permanecerem firmes e que traz alegria de confirmar a segunda vinda do Senhor Jesus. Muito bem, nós chegamos ao final desse primeiro capítulo. É um capítulo relativamente curto,
mas um capítulo muito rico, especialmente no que tange aquilo que o Evangelho produziu na vida dos Tessalonicenses. E nós damos graças a Deus pela oportunidade de estudar este capítulo. Deus abençoe a todos.